Queridos amigos do Ciranda, aqui estamos com muita alegria virtualmente para refletirmos em cima de um assunto que é como lidar com a dor. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos traz a lição dos bem-aventurados os aflitos. E o que nós podemos entender em cima dos bem-aventurados? Bem-aventurados aqueles que têm alguma aflição? Aqueles que sofrem? E aí nós vamos entendendo a lição que nos é trazida, aonde diz: bem-aventurados aqueles que sabem realmente sofrer. E aí nós vamos nos questionando, o que é saber sofrer? Há um jeito realmente de saber sofrer? Quando a dor nos bate, quando a vida nos traz dores tão intensas, nós nos desorganizamos, nós nos questionamos e questionamos a Deus, muitas vezes, não é? Chegamos a questionar por que Deus permite que isso aconteça comigo. Por quê? Por que eu tenho que passar por essa dor? Se Ele me acompanha, se Ele está vendo que eu estou sofrendo desse jeito, por que Ele permite que isso exista, que isso aconteça? Quando a gente vê algo acontecendo com uma criança em tenra idade, e a gente pensa, por que Deus permite que aconteça isso com uma criança? E aí a gente escuta a expressão, é a vontade de Deus. Apenas isso nos traz sim revolta, nos traz um desespero, uma aflição muito grande, porque não há uma razão por igual. Por que uns sofrem mais? Por que uns sofrem menos? Por que há essa desigualdade da dor? Uma dor tão desigual que muitas vezes há aqueles que sofrem desde o início das suas vidas e outros vão apenas a conhecer no final. Então nos gera sim uma crise existencial, nos gera até uma crise de fé, até onde eu realmente posso acreditar que esse Deus me ama, que esse Deus me acompanha. Percebemos muitas situações injustas e o Evangelho nos explica sobre as causas das aflições, que há causas da vida atual e há causas anteriores a essa vida, causas de outras existências nossas. Então, para entendermos a dor, para entendermos o sofrimento, nós precisamos entender sobre a reencarnação. Que não existe apenas essa vida aqui. Nós não chegamos aqui prontos e não sairemos daqui prontos. Nós não construímos uma vida inteira em apenas uma existência. Então, quando o Evangelho nos fala que nós temos que aprender a sofrer, aprender a sentir a dor, ele nos fala sobre a resignação. Poucos sofrem bem, poucos sofrem com resignação. Porque a resignação é o nosso estado da alma que tem o poder de diminuir o impacto do sofrimento. É a aceitação. Aceitar o que realmente nos está sendo proposto. O que Deus quer que eu aprenda com essa dificuldade? Não é colocar nas mãos dele o compromisso da injustiça,
o porquê eu estou sofrendo, mas sim entender que Ele nos está dando a oportunidade de nos resignarmos, de aceitarmos aquele momento e aprendermos com aquela situação, com aquela dor. Então, saber sofrer é aceitar as provações que a vida nos traz, que a vida nos coloca, porque cada um tem uma aflição própria. O que para mim é uma dor, para o outro pode não ser. As dores diferem de famílias para famílias, de espírito para espírito, de região para região desse nosso planeta. Quantas dores acometem países que não chegam até nós, que a gente não vai entender nessa vida aqui, o que é sentir aquela dor. Hoje estamos todos vivendo uma mesma pandemia, uma mesma situação no mundo inteiro. E mesmo assim as dores estão sendo diferentes de um para o outro. Situações diversas, sejam ela financeira, seja de relacionamentos, seja de saúde. Quantos tipos de dificuldades, mas nenhum de nós está isento a essa dor. Nenhum de nós está longe de não ter nenhuma situação de sofrimento. Porque no momento que nos propomos como espírito a reencarnar novamente, nós tínhamos um planejamento. Aliás, nós temos um planejamento. E nesse planejamento, o que diz? Que eu tenho que sair daqui melhor do que quando eu cheguei. E para que isso aconteça, eu preciso aprender. Eu preciso resgatar débitos, faltas que eu tive em outras existências. No Céu e Inferno, Kardec nos fala sobre o Código Penal da Vida Futura. E ali nos diz que que para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Então, quantas imperfeições nós temos? Quantas questões ainda a serem trabalhadas? Quanto orgulho, quanta inveja, quanto egoísmo. Quantas dificuldades nós mesmos geramos na nossa existência atual. Então são as aflições com as causas de hoje, das nossas imperfeições, as causas atuais das aflições. Então quantas situações que poderiam ser amenizadas e a gente ainda tem dificuldade de lidar com elas. O que geram novas aflições, novos sofrimentos. No livro de Haroldo Dutra, o livro Despertar, ele dá um exemplo daquela pessoa que é desorganizada, que ela não consegue se organizar no tempo, no horário. Aí é como se ela tivesse que trabalhar às 7 horas da manhã. Ela coloca o relógio para despertar 10 minutos antes. Até ela levantar, ela escovar os dentes, se passou 5 minutos, até ela se vestir. 3 minutos antes das 7 ela vai trabalhar. Achando que realmente às 7 horas ela estará no trabalho. Mas ela esquece que muitos imprevistos podem acontecer nesse meio do caminho. Como é que vai estar o trânsito? O portão da minha casa vai abrir? Ou vou conseguir pegar a condução? Vou encontrar alguém no caminho? Como é que vai ser? E aí a pessoa chega atrasada, após vários percalços desses 3 minutos que foram insuficientes para ela chegar no horário,
E aí o que acontece? Já chega no trabalho mal-humorada, né? Chega, já não dá bom dia. Se alguém diz tudo bem, bem nada. Meu dia já começou terrível. Então o que é? Esse é um exemplo simples, muito simples do nosso dia a dia, que a gente pode tirar como exemplo de como a gente gera uma dor muito maior do que aquela necessária. Aonde ela não existia, a gente muitas vezes cria. Então, pela nossa imperfeição moral, pela nossa desorganização ainda do nosso espírito, porque o nosso espírito, ele vive uma vida contínua de muitas e muitas existências. Nós somos um só. É como se a nossa vida fosse uma grande novela, aonde cada existência que a gente reencarna fosse um capítulo, ou fosse uma grande série, onde cada existência fosse uma temporada. Então são nessas nossas temporadas ou nesses capítulos que a gente atua dentro dos nossos aprendizados. A nossa vida, ela é educativa e terapêutica ao mesmo tempo. Então nós temos feridas para serem curadas e nós temos aprendizados novos para serem aprendidos. Como escutamos numa palestra esses dias, do exemplo da bicicleta. É como aprender a andar de bicicleta. Eu preciso aprender, eu vou levar um tempo para isso. Aí eu posso cair, eu posso me machucar, eu preciso curar essas feridas das quais eu me machuquei. Depois eu posso derrubar alguém, posso machucar, eu preciso ajudar esse alguém que eu machuquei. Até que eu atinja uma plenitude, uma facilidade de eu andar naquela bicicleta. Então, assim que a gente tem que ir se enfrentando os nossos desafios. Não há como eu fugir de nenhum deles. Não há como a gente se isentar da dor. A dor, ela vai ser uma consequência da minha imperfeição. E no momento que a gente se resigna, a gente aceita isso, a gente tem essa humildade perante o nosso Pai, é que a gente começa a se libertar da dor, da forma como a gente enxerga ela hoje, de forma sofrida, e sim começa a agradecer pelos momentos de dificuldades que nos trazem grandes aprendizados. E aí, quando a gente vai enxergando a nossa vida aqui, a gente pensa quantas expectativas a gente tem, quantas expectativas a gente gera, seja com relação ao nosso corpo físico, seja com relação à nossa estética, seja com relação ao nosso padrão social, às aquisições, ao nosso trabalho. Quantas expectativas. E aí o que acontece? Quando a realidade acontece da forma como a gente imaginou, nossa, felicidade plena, né? Tudo aquilo que eu sonhava aconteceu, eu não podia ser mais feliz. Só que o que acontece? A realidade, ela nunca vai servir como uma luva perante as nossas expectativas. No momento em que a realidade não condiz com aquilo que a gente imagina, a gente sofre demais. Aí a gente se acha a pessoa mais azarada, sem sorte, mais infeliz, né? E aí vão vindo os sofrimentos em cima disso. Por quê? Porque nós ainda temos, como nos diz Haroldo, nessa obra Despertar, nós ainda temos sim muitas expectativas imaturas.
Nós precisamos amadurecer as nossas expectativas. Porque é uma coisa nós termos planejamentos perecíveis. Tá errado querer adquirir algo, comprar um carro novo, uma casa? Não. Mas eu tenho que entender que são planejamentos perecíveis, que eles duram um tempo, que eles são para uma existência. A minha jovialidade não será para sempre. Então isso vai fazer parte do meu planejamento perecível, porque eu sei que eu vou envelhecer. Eu sei que eu vou passar por alguma realidade que não vai estar dentro da minha expectativa. E no momento que eu amadureço esse meu planejamento, essa minha expectativa, eu consigo lidar com as situações adversas que vão vindo. Outra coisa é o nosso planejamento eterno, que realmente é o planejamento feliz. Aquele que é imutável, aquele que vem das leis de Deus, aquele que nos traz a sabedoria, o sentimento, é aquilo que eu vou levar comigo como espírito eterno, para minha vida contínua de espírito. Aquilo que eu não tenho como levar dessa existência aqui é perecível. Então, onde é que eu estou depositando a minha expectativa? Onde é que eu estou colocando ela? Mais uma razão para a gente diminuir as nossas dores. Mais uma razão que as dores têm causas atuais. Quantas situações podem ser modificadas no momento que a gente realmente aprimora o nosso íntimo? O Livro dos Espíritos nos traz todo um capítulo sobre as leis morais, que é uma grandeza para o nosso espírito. Tudo aquilo que precisamos, sim, de transformação íntima, de mudança, de reforma do nosso interior. Aquilo que a gente ainda não conseguiu modificar, está ali, escrito no Livro dos Espíritos, nos mostrando qual é o caminho. Conseguiremos fazer tudo numa existência? Não. Então, por isso que a gente tem que, sim, compreender que a dor ainda é necessária. Não conseguiremos viver toda uma vida numa única existência. Não conseguiremos adquirir todo o aprendizado necessário numa única existência. Nós não chegamos prontos e não sairemos prontos, como já dissemos. Então, compreender as nossas fragilidades, compreender as nossas imperfeições é a resignação. Saber que as vicissitudes da vida ainda me são necessárias, que eu preciso delas. Preciso, senão eu não cresço. Aqui no Evangelho nos fala que é como um militar que não é mandado para as linhas de fogo. O que acontece com ele? Ele fica descontente. Porque o repouso no campo, nenhuma ascensão e nenhum posto lhe faculta. Então o Evangelho nos propõe a sermos como esse militar, que almeja ir para a linha de frente, para a linha de fogo. Que ele almeja porque ele sabe que através dessa luta, dessa desenvoltura, ele vai ascendendo no seu posto. É claro que aqui está nos dizendo que, para que a gente vá para a batalha dos amargores da vida, que a gente enfrente as nossas dificuldades, que a gente enfrente as nossas dores, que a gente encare elas, sem fugir, sem mascarar,
seja com medicamentos, seja com uma felicidade superficial, porque as consequências a gente vê todos os dias, seja nos levando para os caminhos da depressão, seja nos levando para o caminho do suicídio, quando a gente não consegue enfrentar uma dor. E como falamos, não há como nós fugirmos de uma dor que faz parte do meu espírito. Se a vida continua, essa dor continuará comigo até o momento que eu aprenderei a lidar com ela. Então precisamos entender que somos espíritos imortais. E que um dos maiores remédios para o nosso sofrimento é a fé. No que eu confio? Em quem eu confio? Quando a gente fala lá no início, em que a gente põe em dúvida a justiça divina, é porque a gente não confia verdadeiramente. Porque quando a gente confia, a gente não duvida. É que nem aquela criança que confia no seu pai e na sua mãe de olhos fechados. O que o pai e a mãe disser, a gente tem aquela confiança. Não confia em ninguém mais, tanto quanto no pai e na mãe. Então assim somos nós perante o nosso Pai, que é Deus. Como é que está a nossa fé? De que forma nós estamos confiando nele? Haroldo nos fala aqui num trecho que é como se nós tivéssemos que desligar o nosso carro, tirar a chave e entregar na mão de Deus e disser: Deus, está aqui, dirige agora e segue o rumo que eu confio em ti. E de olhos fechados a gente permite que Deus tome as rédeas, digamos assim, da nossa vida. É um exemplo para a gente compreender a fé. E a doutrina espírita nos propõe sobre a fé raciocinada. Que tenhamos sim a fé raciocinada, aquela fé que a gente compreende no que está acreditando. Não é uma fé cega, que é como se ela fosse construída em cima de uma casa de areia, que qualquer vento derruba, qualquer aflição nos faz desabar, mas aquela fé com embasamento, sólida, realmente que a gente acredita no porquê que estamos acreditando. E que possamos então continuar a nossa caminhada, cada dia refletindo um pouco mais sobre essa questão das aflições. Não tentando buscar respostas do porquê que estamos passando por isso. Por que comigo? Por que que eu tenho que sofrer dessa forma? Essas respostas nós não vamos encontrar hoje. Mas sim compreender que o que eu estou passando é necessário para mim, para o meu espírito, para o meu progresso. No momento em que eu aceito isso, que eu compreendo e tenho essa certeza dessa bênção divina, eu vou tendo dias muito mais leves, muito mais suaves, com muito mais discernimento,
em torno das minhas escolhas. Que possamos seguir então as lições do Evangelho, que nos são tão claras e tão ricas para o nosso aprimoramento. Que ficamos bem, todos em paz. Que assim seja.